fizeram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que ele ia fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos tava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Fotos que mostram o poder do tempo. O piso de uma barbearia em que o barbeiro andou no mesmo lugar por muitos anos. A diferença na quantidade de alunos canhotos e destros. 14 anos de arranhões desse gato. Esse cara usou sapato por tantos anos que os seus ossos ficaram marcados. A quina da parede quebrou, revelando anos de camadas de tinta. Essa cerca foi construída antes de a árvore ser plantada. E ela cresceu em volta dela. Todo mundo achava que esses prédios de Nova York eram pretos. Mas quando finalmente limparam, descobriram que eles eram beges. E que isso era vários anos de sujeira. Esse homem trabalhou tantos anos na mesma empresa que a foto dele ficou impressa no plástico. Esse professor tinha uma regra bizarra, mas ele levou o troco. Na aula dele, se seu celular tocasse, você precisava atender e deixar no viva voz, pra sala inteira ouvir. Mas um dia resolveram se vingar com uma pegadinha. Essa menina combinou que ia ligar pra sua amiga e fingir ser uma enfermeira contando que ela tava grávida. E o resultado... Okay. I'm very sorry. I've been expecting this, and I already know what I'm going to name the baby. The first name will be April, and the middle name will be Fools. Esse peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não. A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre. Porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso, eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono uniemisférico, em que metade do cérebro entra no modo soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar. Modas que foram inventadas por motivos bizarros. Um dos motivos pra usarem salto alto no século 17 era pra não encostar no lixo, cocô e lama das ruas da Europa. Quanto mais alto o seu salto, mais longe você ficava da nojeira. Essas perucas brancas viraram moda em 1700, mas o motivo é porque elas escondiam a calvície causada pela sífilis, que era muito comum entre os ricos. Parecido com a moda de fazer pintas falsas. O que hoje a gente acha charmoso, na época foi inventado pra esconder as cicatrizes e machucados causados também pela sífilis. Por fim, os perfumes se popularizaram pra disfarçar o fato de que ninguém tomava banho e fedia pra caralho. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em 2 cadeiras pra fingir que tava voando, olhar através da cama elástica, empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina e falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo e tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Produtos que só deram certo porque pessoas usaram errado. Uma empresa lançou lencinhos de papel pra tirar maquiagem. Só que as pessoas começaram a usar eles pra suar o nariz. A empresa odiou e gastou milhões pra convencer as pessoas a usarem com maquiagem. Mas não funcionou. E aí eles tiveram que aceitar o destino. E viraram a maior empresa de lenços de papel da história. O plástico bolha foi inventado como um papel de parede texturizado. Só que as pessoas acharam ele muito feio, mas descobriram que ele era perfeito pra proteger coisas durante o transporte. Por fim, o Viagra foi criado pra pressão alta. Só que quando foram testar em humanos, perceberam que outra coisa acontecia. Animais que parecem perigosos, mas não são. E o contrário. Tubarão-baleia é o maior peixe do mundo e tem uma boca enorme e assustadora, mas só come plantas e peixes pequenininhos. Diabo espinhoso. Tem um nome e aparência horríveis, com todo respeito, mas eles só comem formigas. Então só se preocupa se você for o esmilinguido. Joaninhas. Fofas, né? Elas são canibais. Apesar de preferirem comer outros insetos, se faltar comida, elas vão comer umas às outras. Lores. Ele é o bicho mais fofo que eu já vi, mas é o único primata venenoso do
mundo. Apesar disso, ele só come insetos, então tá tudo certo. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições. Porque é a única coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que os médicos falam que é igual a de uma senhora de 60 anos. Por fim, pra Ladiane só come ar, teoricamente. Desde 1940, ele diz que não comeu nenhuma comida, nem bebido nada, nem água. E ele morreu em 2020 com 90 anos. Crianças que foram presas por motivos bizarros. Esse menino levou pra escola um relógio caseiro que fez pra mostrar pro professor. Mas assim que ele abriu a caixa, chamaram a polícia e ele foi preso. Isso porque confundiram o relógio com uma bomba. Outra menina não queria sair pro recreio. E pra resolver, a professora chamou a polícia, que também não convenceu ela de sair. Aí ela foi algemada e colocada num camburão. Disseram pra essa menina que ela tava fedendo. Então ela espirrou um pouco de perfume no pulso. A professora não gostou e chamou a diretora, que chamou a polícia e prendeu a menina por desobediência. Eu posso estar errada, mas a polícia não devia estar, sei lá, prendendo assaltante? O estudante mais velho do mundo. Em 2023, uma mulher de Pernambuco se tornou a estudante de escola mais velha do mundo, com 94 anos. Ela voltou a estudar depois da morte do seu marido. E apesar dos seus colegas de classe serem 80 anos mais novos, ela conseguiu e disse que sonha em se formar na faculdade. Em 2004, Kimani Maruji se tornou o estudante de primária mais velho do mundo, com 84 anos. Ele aproveitou uma medida do governo que oferecia ensino gratuito e, inclusive, estudou com os próprios netos. Ele chegou a ser representante de turma, mas infelizmente faleceu 5 anos depois, antes de conseguir terminar o ensino fundamental. Pessoas mais azaradas da história. Há alguns anos, um bebê foi separado da mãe no nascimento. E quando a menina cresceu, resolveu procurar quem era sua mãe biológica. E por sorte ou azar, ela descobriu bem rápido quem ela era. Porque a mãe biológica da menina era simplesmente a sua sogra. E a coitada era irmã biológica do marido. Em 2010, o programador Laszlo tava com muita fome e queria comer uma pizza. E ele tinha alguns bitcoins guardados, que na época valiam centavos. Então, pra não gastar seu dinheiro, ele deu 10 mil bitcoins pra um cara, que trocou eles por uma pizza. Esses 10 mil bitcoins hoje valeriam 3 bilhões de dólares. E as pizzas viraram humanos com superpoderes reais. Essa mulher não consegue sentir nenhum tipo de dor, ansiedade e sentimentos ruins por causa de uma mutação. Esse cara tem a memória fotográfica tão boa que sobrevoou Nova York por 20 minutos e conseguiu desenhar ela de cabeça. O carro desse cara capotou e os médicos acharam estranho que ele não quebrou nenhum osso. E assim descobriram que ele tem ossos inquebráveis, porque eles são muito mais densos que o normal. Já esse cara consegue ler 10 mil palavras por minuto, porque lê a página esquerda com o olho esquerdo e a direita com o olho direito. E essa mulher tem a memória tão boa que lembra todos os dias da sua vida, com muito detalhe. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola tava chegando e uma menina que sempre implicava com um menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas e ele tava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Coisas que só existem no Brasil. Lanche Cheddar McMelt do McDonald's. Ele chegou aqui com uma edição limitada, mas as pessoas compraram tanto que ele virou exclusivo do nosso cardápio. E não existe em mais nenhum outro país. Chuveiro elétrico. A maioria dos países acharia loucura misturar água e eletricidade, mas nós não. Ovo maltine. Ele até existe em outros países, mas lá é só um achocolatado que nem o Toddy, sem a crocância, que é exatamente o que faz o ovo maltine ser incrível, então pra mim não faz sentido nenhum. Todinho. Apesar de a Toddy estar em outros lugares, a caixinha da nossa infância foi pensada só pro público brasileiro. Graças a Deus. Atores de filme de terror sem maquiagem. A freira dá muito medo nos filmes, mas sem maquiagem ela é assim, bem mais simpática. Já o Terrifier tem um sorriso tão bizarro que não dá pra saber como ele é, mas ele é normal e não sorri assim, graças a Deus. O Slenderman é muito alto e na vida real ele realmente tem 2 metros. Ele tem síndrome de Marfan, que faz ele ter braços e pernas muito longos. E por isso ele também fez vários outros personagens de filmes de terror. O Pennywise é bem bizarro e tem olhos bem assustadores. Mas se você visse
visse ele na rua, não ia nem reconhecer. E por fim, o Fred Krueger sem a maquiagem tem o skincare um pouco mais em dia. Esse menino venceu o sistema com só 10 anos. Ele morava do lado de uma lojinha e toda vez que ia lá, o dono dava alguns doces pra ele. Ele então levava os doces pra escola e revendia por R$1. E como a escola não vendia essas coisas, ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Até o dia que resolveram abrir uma cantina. E ele perdeu todos os seus clientes. Mas ele teve uma ideia. Chegava cedo todo dia e com o dinheiro que tinha ganhado, comprava todos os doces da cantina e vendia esses doces pros seus colegas. Só que com um detalhe. Pedia pra todo mundo jogar as embalagens no chão. Até o dia que o diretor não aguentou mais, porque a escola tava cheia de embalagens. E por isso decidiram fechar a cantina. E ele voltou a vender os seus doces. Se a sua casa começar a cheirar peixe sem nenhum motivo aparente, isso pode ser sinal de um incêndio elétrico. Fatos que podem salvar sua vida. Se alguém estiver tentando te asfixiar com um travesseiro, tente encontrar uma lacuna pra respirar. Uma boa forma de tentar fazer isso é virar a cabeça de lado. Se um raio cair no seu carro, não saia dele. Deixe as mãos no seu colo e não toque em nenhum metal. Se um tornado parecer que tá parado, pode ser que ele esteja indo na sua direção. Reze. Se algum dia você acordar e sentir cheiro de gás, não acenda nenhuma luz, nem nada com fogo. Porque se o gás estiver vazando, isso pode gerar uma explosão e um incêndio. Nunca coma quantidades grandes de neve. Apesar de fofa, essa água pode ser bem suja e você pode pegar doenças mortais. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir e conseguir respirar e não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta, porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Uma é a visão de pessoas com condições especiais. Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali e ter dificuldade pra identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente pra cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade pra ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Ele escapou da prisão usando molho. Um prisioneiro mexicano guardava o molho de todas as suas refeições e todo dia passava um pouco nas grades. Até que 6 anos depois, o molho corroeu o metal e ele conseguiu escapar. Mas será? Os caçadores de mito resolveram testar e pra isso construíram uma prisão real e testaram vários tipos de molho diferentes pra ver qual seria mais ácido. Como não dava pra esperar por 6 anos, eles usaram eletricidade pra acelerar o processo. Depois de uma semana, dava pra ver que o metal tinha corroído um pouco, mas não o suficiente pra quebrar as grades. Mas com um mês, o molho realmente corroeu as grades, o suficiente pra alguém escapar. Então, se você for preso, já sabe. Brincadeira, não seja preso. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse cara jogou uma árvore da varanda e quando ela caiu, parou perfeitamente em pé, como se tivesse nascido ali. Já esse menino pulou num brinquedo que soltava um foguete, só que quando ele voltou pro chão, caiu perfeitamente na mão da sua irmãzinha. Essa mulher tava dando ré no seu carro, quando gritaram pra ela parar porque ia bater. Só que o carro ficou a 1 milímetro da calçada. Em um dia de muito vento, esse cara estendeu o braço e um galho parou perfeitamente na sua mão. O namorado dessa menina falou pra ela parar no meio da rua e invocar um raio. E quando ela levantou a mão de brincadeira, isso aqui aconteceu. Só que outro dia, um tempo depois, eles voltaram pro mesmo lugar e a mesma coisa aconteceu de novo.